povo, que é o que está ali na Constituição dos Estados Unidos e está também no nosso preâmbulo. Quer dizer, o importante é que os cidadãos brasileiros pensem o que os cidadãos brasileiros querem. E aí usar uma brincadeira de linguagem aqui, que o inglês não permite, é que a internet é feita por nós. Ela é uma rede feita por nós. Nós, tanto que conectam as redes uma a outra, quanto por nós pessoas. E, bom, essa é a nossa primeira aposta para garantir que a norma que vai ser criada seja seguida. Porque mesmo a norma com sanção pode não ser seguida. A nossa aposta está no debate. Porque só o debate pode fazer com que também a parcela da sociedade que não é jurista entenda o assunto. E o direito não pode fechar os seus olhos e ouvidos para os assuntos e interesses não jurídicos. Senão ele conversa sozinho. E o legal de conversar é conversar junto. Eu costumo repetir a frase de que felicidade só é real quando compartilhada. A palavra-chave é a colaboração. E remonta a uma figura, não vou explicar, mas a catedral e o bazar, uma diferença clara para quem está acostumado com a internet, comparar o trabalho que dá construir uma catedral da Sé em fazer um bazar de vendas. Dependendo do interesse, é mais importante que as pessoas se reúnam colaborativamente. No caso, em vez do trabalho de gabinete, essa questão pública da internet merece um debate público. Merece um debate com todos os olhares, com o olhar do penalista e com o olhar do civilista, com o olhar do constitucionalista, com o olhar do tributarista. Merece o olhar do internauta eventual e do internauta pesado. Merece o olhar do pai e o olhar da filha, porque a família, em toda a sua complexidade dos dias de hoje, continua sendo importante. E cada pessoa, cada indivíduo tem a sua vivência. A gente não pode mais confiar cegamente apenas numa razão indolente, confiar na capacidade racional de uma pessoa ou de um pequeno grupo. Precisamos não desperdiçar a experiência, precisamos valorizar o que vivemos. Porque o direito não existe senão para melhorar a vida. Por isso a lei tem que ter esse olhar diversificado e múltiplo. Por isso temos falado, e aqui renovar os agradecimentos aos entes que têm colaborado com a gente nesse processo. A gente tem conversado com o CGI, com a Anatel, com o Ministério das Comunicações, Ministério da Educação, das Relações Exteriores, Ciência e Tecnologia, Planejamento, Cultura, com a Casa Civil e com o Gabinete da Presidência. E a nossa segunda aposta, além dessa aposta no debate, está numa busca por uma definição mais clara. Uma definição mais clara vai ser mais claro quanto mais a sociedade entender a norma e a norma lhe for familiar. Porque o sentido depende do contexto. A norma jurídica, por menor que ela seja escrita, fora de contexto, ela não vai ter o melhor entendimento. Usar um exemplo de uma frase não jurídica, se eu colocar a rede precisa ser livre ou a rede é perigosa, se eu não soubesse se eu estou falando da internet ou da rede de pendurar na parede, eu não sei que conversa que eu estou tendo. E a frase mantém o sentido em ambos os contextos. O jeito de definir o contexto jurídico na sociedade, a aquisição evolutiva que a gente chegou atualmente, é a lei. É o momento que a sociedade pode olhar para si mesma, em sua riqueza e pluralidade, e pensar, aí para usar um termo que provavelmente deve ter em vários twitters aí, como faz. O que queremos? No caso, qual o direito que queremos para esse mundo de nós? O exemplo está no artigo 5º, inciso 4 da Constituição, que foi escrito anos antes da explosão comercial da internet. Então precisamos hoje, povo, questionar como essa norma, que está posta e é pétrea, se aplica no caso citado do Form Spring, por exemplo, em que o mote do serviço é fazer perguntas anônimas a quem se cadastrou no serviço. Você entra na página, não precisa se cadastrar, e faz a pergunta para quem se cadastrou. Você não precisa se identificar. Pode, mas não precisa. Na minuta, a gente propôs que se essa manifestação for questionada, que a gente parte da premissa de que o questionamento vai ser uma exceção e não uma regra. Usualmente os serviços vão ser usados sem que causem problemas, mas nas hipóteses excepcionais em que houver o questionamento, que houver o conflito, para assegurar a liberdade de expressão, o autor, quem apertou o Enter, quem clicou o mouse,
ele precisa abrir mão do anonimato de que ele se valeu. E como o serviço é nessa dinâmica da relação do artigo 5º, inciso 4 da Constituição, com a internet? Como o serviço vai informar o autor? Como seria isso nesse sistema proposto da minuta do Marco Civil? Para o autor aqui entre aspas, pessoa que apertou o enter, para ele poder contra-notificar e que o conteúdo volte ao ar, e é importante lembrar que a contra-notificação é tão automática na nossa proposta quanto a notificação. Para ele poder contra-notificar, cabe ele garantir ao serviço os dados que permitam a comunicação de volta. Essa é a solução que encontramos e que está submetida ao debate. Solução proposta para garantir que o exercício da liberdade de expressão acompanhe o comando constitucional de que o anonimato é vedado. Essa é uma das sessões. Há várias sessões igualmente polêmicas, igualmente interessantes e importantes. Então, renovo o pedido de participação, a participação de cada uma das pessoas aqui, a participação do rapaz da Câmara que está nos auxiliando aqui, do pessoal que está dando suporte, de vocês que estão sentados à nossa frente, de quem vai ver esse vídeo na internet, de quem está na mesa. Essa participação é essencial. Dr. Coriolano, peço que todos e todas nos visitem no culturadigital.br/Marco Civil e deixe a sua contribuição. Obrigado. Obrigada, presidente da mesa. Gostaria de cumprimentar todos os que estão aqui, cumprimentar os colegas da mesa, ao Dr. Felipe, Dr. Guilherme, Dr. Paulo, que eu tive o prazer hoje de conhecer. Cumprimento também o Dr. Emerson, Dr. Renato, meu sócio, amigo, Coriolano, Otero, também grandes amigos, é o Marco Aurélio, amigo mais que amigo. Muito bem. É uma tarefa difícil falar por último, né? Ainda mais sendo a única mulher da mesa. Estou pensando aqui o que eu vou falar, já que vocês falaram bastante coisa. E até agora vai falar inteligente, viu, doutora? Né? A mulher sempre é inteligente. Mas a mais sensível, vamos dizer assim. Quero cumprir com essa tarefa. Muito bem. São muitas coisas para comentar, mas antes de tudo, sem dúvida nenhuma, a palavra é de cumprimento, a palavra é de parabéns. Eu admiro a velocidade com que vocês, do Ministério da Justiça, conseguiram trazer esse projeto à tona. Obviamente as críticas, elas vêm, mas as críticas só vêm quando há um material para criticar. Então, antes de tudo, o cumprimento, o parabenizo, porque esse projeto ele existe, está aí, e também, como foi dito aqui, em um caráter inédito, né, que possibilita a participação de todos por um acesso fácil, rápido e direto à internet, que, aliás, é que é o objeto do debate. E sobre o texto de lei em si, muito bem colocado pelo Dr. Renato, o texto ele não vai trazer uma regulação à internet, mas sim as condutas que são travadas na internet. Então eu me pergunto, se nós estamos falando das condutas que vão ser travadas na internet, o que está faltando na lei, no nosso ordenamento? Onde que a lei está faltando em não trazer uma previsão para as condutas? Porque a internet é um meio. Então, o que muda na internet? E aí eu, pensando um pouco mais, chego à minha percepção pessoal de que o problema não é a conduta. Porque a conduta ela já está regulamentada. Eu não vou entrar aqui nem nessa dicotomia civil, penal. Sem dúvida, temos que tratar isso em primeira instância em civil. Porque, como bem colocou o Dr. Marco Aurélio, o direito penal é a última ratio, né? O Estado é a última instância que o Estado chega para regulamentar as relações entre os indivíduos, ou pelo menos assim deveria ser. Mas sem entrar nesse pormenor, nessa dicotomia, a questão é, se a conduta acontece e já está prevista, seja pelas regras da teoria geral da responsabilidade civil, seja pelas regras dos tipos penais, de crimes contra a honra, crime de ameaça, concorrência desleal, da Lei 9279 e tantos outros,
que está faltando? O que é mais preocupante? E aí, nas minhas reflexões, eu chego à palavra a autoria. A grande questão aqui, eu acho que vai de encontro ao que todos falaram, é como chegar à pessoa que praticou uma ofensa, uma perturbação, causou uma perturbação social, digna de ser uma ofensa protegida pelo direito. Porque aí nós estamos falando de um princípio tão importante quanto os princípios cardeais que estão embasando todo esse nosso discurso. Que são os princípios da liberdade de expressão, o princípio da privacidade, o princípio da dignidade humana, como bem falou o Dr. Coriolano. Mas nós estamos falando do princípio também do acesso à justiça, do ofendido poder buscar no Estado, neste ente, a reparação da ofensa que ele teve. Quando neste mundo, nesse plano que vivemos, é possível se trazer, a justiça. E aí sim, eu verifico algo que me chamou muita atenção, Guilherme, que é a repetição de um dispositivo que já está na Lei 9296 de 96, que fala sobre a possibilidade da interceptação do fluxo informático apenas em sede de persecução penal. Ora, se nós estamos aqui imbuídos e fundamentados em que o Marco Civil deve tratar primeiro deste campo do direito, vamos pegar um caso concreto para ficar mais claro. Eu tenho uma ofensa e vou tratar isso apenas em âmbito civil. Eu vou ter que levar isso para uma queixa-crime, vou ter que voltar e vou ter que levar isso para um juízo criminal, porque o Marco Civil me diz que eu só posso quebrar o sigilo se for numa persecução criminal. Então nós vamos, ao final e a cabo, inverter os fundamentos que estão levando o início da redação deste texto. E lembrando, e aí eu sei que o Dr. Marco Aurélio, em respeito às suas posições, talvez não concorde muito comigo, mas em respeito à questão da discussão da constitucionalidade desse dispositivo, cabe lembrar que nós não estamos falando aqui do conteúdo. Há que se diferenciar o que são dados relacionados ao IP e dados cadastrais, que são estáticos, que estão estáticos no provedor, e o fluxo do que vai ser trafegado pela internet. Nós estamos falando aqui dos dados cadastrais, que são dados estáticos. Então, considero de suma importância que essa limitação à persecução penal, ela seja retirada, para que justamente a gente, ao final, não inverta o princípio motivador de manter e tratar isso numa instância civil. Cabe lembrar